Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 4 de agosto, para poder a gente trazer para vocês as últimas informações, atualizações sobre lesões e também falar da importância desses dois treinamentos de segunda e de terça para o grande confronto decisivo de quarta-feira contra o Internacional, jogo da volta, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois da vinheta, não sai daí não, tenho o carinho e o prazer de convidar a todos vocês. Vem comigo! Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é segunda, dia 4 de agosto, eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, sempre com todo respeito e com todo carinho, um beijo no teu coração, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio de cada um de vocês, beleza pura? Gente, vou abrir esse vídeo, tá? Falando das atualizações da tabela de classificação. Vou chegar pro lado aqui, tô colocando aqui para vocês a tabela de classificação atualizada com a 18ª rodada já finalizada, tá? Lembrando a vocês que alguns times têm jogos a menos, inclusive o nosso Fluminense, 2 jogos a menos. Ontem o São Paulo ganhou fora de casa do Internacional, que poupou alguns titulares visando o confronto contra o Fluminense na quarta-feira, e o São Paulo venceu fora de casa o Inter, né? E ultrapassou o Fluminense na tabela de classificação, como vocês estão vendo. Caímos para a 9ª posição, estamos em 9º com 23 pontos. O que eu queria que vocês observassem nessa tabela aí, vocês podem olhar aí um pouquinho rápido, tá? Com 2 jogos a menos, vamos imaginar que a gente tem essas 2 vitórias contra Ceará e contra Mirassol, tá? Se tivéssemos já computados essas 2 vitórias, o nosso cenário seria 29 pontos com 9 vitórias. Estaríamos hoje falando de um Fluminense na 4ª colocação, ou seja, um Fluminense no G4, ok? Acho que a gente, no Campeonato Brasileiro, não tem, pela sequência negativa que a gente teve forte de derrotas, 4 seguidas, depois da Copa do Mundo de Clubes, a gente não tem mais chance de brigar por títulos. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? A gente vem falando aqui pra vocês no canal pra poder a gente pontuar bem no Campeonato Brasileiro, mas focar nas Copas, porque é onde a gente tem mais possibilidades reais de títulos que nos levarão a Libertadores o ano que vem e também nos levarão a uma outra final importante, seja Supercopa do Brasil, sendo campeão da Copa do Brasil, ou a Recopa Sul-Americana, sendo campeão da Sul-Americana, ok? Então, queria estar passando para vocês que hoje estamos em 9º, mas se a gente vencer esses 2 jogos, a gente pode chegar aí num G4, né? E quem sabe também fazer uma classificação muito boa no Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, passando para vocês essa nossa classificação atualizada, vitória contra o Grêmio importante no último sábado, e aí a gente tem agora o próximo confronto pela frente contra o Internacional e depois o Bahia. Um jogo de cada vez, vamos pensar um jogo de cada vez. Falando do confronto entre Fluminense e Internacional, queria só antes pedir uma moral, tá dando aqui uma pausa bem rapidinha, dá essa moral, deixa o teu like no vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui o teu comentário, se inscreva no canal também, não esquecem, ativa o sino das notificações, clique em todas para você não perder nada, sempre em primeira mão para todos vocês, tá? Se puder, compartilha o nosso conteúdo. Show de bola? Vambora, hein? Fluminense e Inter, quarta-feira. O Internacional, segundo Roger Machado, quero te dar essa notícia aqui que é importante, perderam para o São Paulo e na coletiva o Roger disse o seguinte, que eles acreditam na classificação contra o Fluminense na quarta-feira. Acreditam numa virada. E aí, é importante o Fluminense estar atento, estar focado, porque o Inter vai vir para poder buscar a classificação contra o nosso Fluminense. Claro que o Fluminense não pode entrar desligado num jogo de mata-mata, num jogo que agora só restam 90 minutos. E a gente está na frente desse placar. O jogo vai começar 2-1 para o Fluminense. Então a gente tem que ter consistência, a gente tem que ter personalidade e a gente tem que ter muita qualidade para poder saber jogar também com o resultado
mas não jogar apenas se defendendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar pra vocês aqui do provável Fluminense que deve entrar em campo, tá? Já tem basicamente um roteiro aqui de time que pode entrar. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: o Inter vai vir pra poder entregar tudo de si. O Inter literalmente vai vir pra dar a vida. O Fluminense tem que estar na mesma sintonia do que foi o jogo de ida, lá no Beira-Rio na quarta-feira passada. O Fluminense jogou com muita aplicação tática e deu certo. Com muita determinação, com muito foco no trabalho, como fala Renato Gaúcho, e deu super certo. Fomos superiores ao Internacional nas tentativas que criamos e conseguimos ser letais, matamos as jogadas, matamos o jogo, tá? Então, Fluminense e Internacional, quarta-feira, às 21h30, quem puder, quero te dar esse recado, quero te fazer esse convite muito especial. Se você puder, saia da sua casa e vamos ao Maracanã, terá promoção de ingresso para poder a gente colocar um público lá bacana e empurrar, apoiar os nossos jogadores para buscar por esse título, essa competição que é muito importante. Além de pagar bem, ela te leva direto, você sendo campeão, para a Libertadores do ano que vem e também te classifica direto para a Supercopa do Brasil também no início de 2026. Beleza pura? Vamos lá. A gente tem agora que falar sobre lesões no Fluminense. Eu quero começar falando sobre o primeiro, né? Eu não tinha trazido nenhuma atualização ainda para vocês. Soteldo, confirmada lesão em Soteldo, lesão grau 2 na coxa direita de Soteldo, tá? E aí, o tempo de recuperação dessa lesão é de 2 a 3 semanas. Ou seja, estamos na primeira semana de agosto. Soteldo só deve voltar a jogar bola no Fluminense no final de agosto. Vai perder partidas importantes da Copa do Brasil, como a de quarta-feira tá fora. Vai perder partida importante da Sul-Americana contra o América de Cali, as duas, a ida e a volta, tá fora. E partidas importantes também do Campeonato Brasileiro. Então, já começa, a gente pode dizer assim, né, que uma contratação errada do Fluminense, né? Eu confesso pra vocês que no primeiro momento eu era a favor dessa contratação, mas, cara, quando você vê que um atleta já chega machucado no teu clube e depois de 2 semanas ele vai e tem outra lesão, como é que você cria uma expectativa sobre um jogador que tá lesionado? É difícil. Ele vai voltar no final de agosto, vai fazer um setembro inteiro, o que pode acontecer em outubro? Nova lesão. Ou até mesmo em setembro. Então o Fluminense, infelizmente, na minha opinião, erra nessa contratação. É uma contratação que foi 30 milhões, né, quase 40 milhões de reais na contratação de Soteldo. Então, um jogador que veio lesionado e que o histórico dele nesse ano de 2025 é um histórico de lesão. Então o Fluminense, ao meu ver, erra demais na contratação do Soteldo, tá? Não sei se ele pode trazer algum resultado, a gente vai ter que esperar, não tem o que fazer para poder a gente ver o que o Soteldo pode entregar para o Fluminense. Por enquanto só está entregando lesões. E quero passar para vocês aqui agora sobre 2 possíveis desfalques para quarta-feira. Tô falando de Thiago Silva e também tô falando de Hércules. A situação de Hércules eu não tinha trazido para vocês no último vídeo. Hércules estava com uma bolha no pé e sentindo muita dor. O Renato Gaúcho na entrevista revela que ele pede para Hércules aguentar o máximo que ele pudesse. Só que o Hércules falou: cara, eu tô com muita dor, não tem condições de continuar. E aí, a pergunta é, será que Hércules se recupera do sábado até quarta-feira? Acho muito difícil. E aí tem a situação também do Thiago Silva, que foi até, né, onde aguentou até o final contra o Grêmio, mas sentiu uma lesão na posterior da coxa e ele fala para os colegas o seguinte, ó, puxou, esticou, entendeu? E isso é uma lesão. Thiago Silva vai realizar exames médicos nessa segunda-feira, dia 4, tá? E assim que for confirmada qualquer atualização sobre Thiago Silva, eu trago para todos vocês. Mas, gente, venhamos e convenhamos, 40 anos, mês que vem 41 anos, o cara vinha numa sequência pesada, sente essa lesão contra o Grêmio. Tu acha que ele vai jogar contra o Inter? Não vai jogar. Porque se você bota pra jogar, aí tu rebenta mesmo com a vida do cara. Então assim, já não era, na minha opinião, pra ter colocado contra o Grêmio. Ah, mas era importante colocar pra ganhar e fazer os 3 pontos. Beleza, mas aí perdemos o Thiago Silva pra um jogo decisivo importante contra o Internacional.
O que me faz entender que a gente vai ter um time mudado, com certeza, para enfrentar o Internacional. E, a princípio, do time que enfrentou o Inter de início contra o Inter lá no Beira-Rio, a gente vai ter 3 mudanças se o Renato Gaúcho não mexer muito na estrutura do time, tá? 3 ou 4 mudanças, né? Porque pode acontecer uma 4ª mudança ainda. Lá contra o Internacional, a gente entrou com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Guga, improvisado na lateral esquerda. Hércules, Martinelli e Nonato, com Kevin Serna, Soteldo e também o Everaldo, tá? Soteldo tá fora. Hércules, provavelmente fora. Thiago Silva, provavelmente fora. E pode acontecer do Gabriel Fuentes ou do René eles voltarem a ter condição de jogo contra o Internacional. Logo, o Guga deve sair e talvez ele vai ficar aí no banco de reserva para o Samuel Xavier. Ou o Renato Gaúcho tira o Samuel Xavier. Tudo vai depender de como o departamento médico vai apresentar as condições dos atletas para Renato Gaúcho. Olha, nesse momento é melhor o Guga no lugar do Samuel Xavier. E aí o Renato tem que tomar a decisão dele, tá? Mas provavelmente a gente deve ter 4 mudanças para o jogo de quarta-feira, tá? E aí eu quero trazer para vocês o que pode acontecer do provável Fluminense para enfrentar o Inter na quarta-feira. Fábio, vamos botar o Samuel Xavier, no lugar do Thiago Silva, Manuel. Ganhou essa vaga aí na frente do Thiago Santos. Com Freitas, que volta de suspensão, né, da última partida do Brasileiro, mas o Freitas não está suspenso na Copa do Brasil. Na lateral esquerda, vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos de Gabriel Fuentes. Se não voltar, vai o Guga, tá? Mas vamos botar Fuentes aí, já com a 2ª troca do time que enfrentou o Internacional. No lugar de Hércules, Facundo Bernal deve entrar para fazer aquela volância ali de contenção no primeiro volante meio de campo, com Martinelli, Nonato, Kevin Serna e no lugar do Soteldo, Canóbio e Everaldo. Então, ó, 4 mudanças que enfrentaram o Internacional na quarta-feira passada, vai acontecer nessa quarta-feira agora no Maracanã, tá? Wagner, por que Canóbio e não Keno? Aí eu já acho que é uma estratégia que a gente tem que entender como funciona esse jogo de quarta-feira. O Canóbio, ele tem muito mais vigor físico do que propriamente o Keno. E aí, eu acho que o Renato Gaúcho ele pode escolher o Canóbio para poder lhe dar um pouco mais de suporte nesse corredor aqui pela esquerda. E aí acho que é acertada a entrada do Canóbio. Infelizmente, não está nos entregando alguns gols, né? Já tem um tempo, mas foi ele que sofreu o pênalti para o Everaldo bater contra o Grêmio e o Everaldo perdeu, né? Ele chegou em velocidade e o Dodi chutou a canela dele. Então, acho que o Fluminense vai com esse time na quarta-feira. Repetindo, Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e Fuentes, Bernal, Martinelli, Nonato, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. Fagner, cadê o Ganso? Acho que não é um jogo nessa quarta-feira para Paulo Henrique Ganso começar jogando. Acho que é melhor ter essa trinca de volantes com mais pegada no meio de campo. Bernal, Martinelli e Nonato. Acho certo essa escalação, como foi lá no Beira-Rio, tá? Só tirando o Hércules, colocando aí o Bernal, tá bom? Então, meus amigos, a única coisa que a gente espera de coração do Renato Gaúcho é que ele sempre tire desse nosso elenco o melhor do melhor. Ele tem hoje, segunda-feira, o treinamento hoje é na parte da tarde, amanhã, terça-feira, também é na parte da tarde, porque o jogo ele só é na quarta às 21h30. Então que possa ser 2 treinamentos, segunda e terça, muito bem preparado, que os jogadores possam fazer um trabalho junto ao departamento médico de uma recuperação muito especial, sabe? Muito especial. Eu digo até mesmo o seguinte, ó, cara, não tem muito o que treinar não. Eu acho que o treinamento melhor agora é a recuperação, tá? 100% dos atletas, se assim for possível, para que todos possam estar muito prontos para o jogo decisivo de quarta-feira. Quarta-feira é uma final. Se o Fluminense perder por 2 gols de diferença, tá eliminado. Se o Fluminense perder por 1-0, o jogo vai para os pênaltis, não tem prorrogação. Se o Fluminense empatar, está classificado para as quartas de final. Se o Fluminense vencer, o Fluminense está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E é uma competição que a gente precisa colocar ela como prioridade para poder a gente chegar, sabe, na Libertadores do ano que vem. Queria ouvir a tua opinião, se você concorda com esse time que eu trouxe para vocês aqui, tá? E fala também sobre essas lesões que infelizmente
por desgastes, são normais acontecer no nosso Fluminense, tá? Canal Meu Tricolor finaliza aqui o primeiro vídeo, a gente volta ao longo dessa segunda para te atualizar com outras informações importantes do nosso Tricolor. Beijo no teu coração, tamo junto!